Walter George, como é que você avalia esse evento que, em tese, era voltado aí para esse público country, digamos assim, né, do sertanejo no interior de São Paulo, em Barretos, mas que teve forte conotação política com a presença desses 3 pré-candidatos, críticas ao presidente Lula e falas aí de expectativas sobre retornar ao comando do Palácio do Planalto. Sua avaliação sobre os discursos, sobre as atitudes também, né, o pessoal levantando esse boneco, lembrando que é um estádio público, né, um estádio público sendo utilizado para um evento claramente político-eleitoral, talvez até o Ministério Público, né, o Tribunal Regional Eleitoral precise ficar de olho no que aconteceu aí. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Bom dia à nossa audiência. Olha, bom, os discursos me parece que eles são naturais, né? São 3 pré-candidatos à presidência da República, um deles já com a pré-candidatura, 2 com pré-candidaturas lançadas, o Caiado e o Zema, lá de Minas Gerais, Caiado de Goiás e Zema de Minas Gerais, e outro que é especulado, que é o caso do Tarcísio, que inclusive é o mais forte deles, pelo menos do ponto de vista das pesquisas, mas que se divide ali entre a possibilidade, porque dos 3, o único que não pode ser candidato pode ser candidato à reeleição é o Tarcísio, entendeu? Tanto o Zema quanto o Caiado já são governadores de 2 mandatos. Então, eu acho que a defesa do Bolsonaro, por exemplo, da parte do Tarcísio, até um pouco emocionada, eu acho até que é uma emoção genuína, porque, claro, que ele deve a posição em que ele está, basicamente, ao Bolsonaro. O Bolsonaro é que inventou a candidatura do Tarcísio em São Paulo. Vamos lembrar que ele não é paulista, ele não morava em São Paulo, ele é carioca. Nunca fez política em São Paulo, nunca fez política em lugar nenhum, na verdade. Tanto é que era um quadro técnico que tinha participado de governo do PT, por exemplo. Ele era dado como quadro técnico. Só que o Bolsonaro deu a ele uma visibilidade que ele não tinha. Ele não tinha chegado ao status de ministro, né? Era um quadro técnico ali nas posições intermediárias. E o Bolsonaro deu essa visibilidade inicial a ele e depois transformou ele, transferiu o título dele para São Paulo e fez ele candidato. Então, ele tem que ser agradecido, de fato. Agora, a situação dele é uma situação um tanto delicada, eu diria, nesse momento, porque ele tem que demonstrar o tempo todo essa fidelidade e tem que dosar, porque o nível de vínculo dele ao ex-presidente Bolsonaro e ao grupo dele, nesse momento pode inviabilizar a sua candidatura à presidência. Porque as pesquisas têm demonstrado isso. E o grupo, a família do ex-presidente Bolsonaro, é hoje identificada pela população como a principal responsável pela situação que o país está enfrentando, de boicote, de sanções de outro governo, no caso o governo dos Estados Unidos, né? Porque o próprio presidente Donald Trump, o governo Trump, disse, olha, boa parte dessa sanção especial para o Brasil, porque as taxas aplicadas ao Brasil estão acima das que são aplicadas em outros países, deve-se à situação do ex-presidente. Quando a situação do ex-presidente Bolsonaro for resolvida, a gente revê essa política de taxa. Então, o Tarcísio acaba se vinculando a um grupo que, nesse momento, é identificado no brasileiro como o principal responsável pelas aflições econômicas que a população e o país enfrentam. Então, ele vai administrando isso, vai usando os bichulecos, cada um tem o seu. Havia aquele do presidiário do Lula, né? Agora aparece esse boneco do Bolsonaro. Então, eu acho, agora o que fica dessa articulação entre os governadores é essa discussão, que me parece que chama a atenção, os 3 de serem candidatos, porque são 3 partidos diferentes, né? O Zema é do Novo, o Tarcísio do Republicano e o Caiado do União Brasil, e uma, uma perspectiva de união entre eles, um eventual segundo turno. Quem for para o segundo turno, caso não sejam 2 deles no segundo turno, porque vamos lembrar que a Bolívia está no processo de eleição e lá os 2 candidatos que foram para o segundo turno são da direita. É claro que no caso brasileiro é muito difícil que você imagine que algum deles tome a vaga em tese, que é ocupada pelo Lula, ou pelo que ele representa, pela candidatura do PT. Então, eu acho que, o Ítalo, que é natural, o pessoal está fazendo esse movimento. Eu acho que você tem razão no sentido de advertir que as forças
fiscalizadoras têm que entender até que ponto isso é possível, um evento desse tipo, inclusive envolve dinheiro público, pode fazer esse tipo de proselitismo político, né, eleitoral, mais do que político, fazer discurso com esse nível. Mas eu acho que isso faz parte do jogo e vamos ver se gera alguma advertência, gera algum tipo de coisa, mas o que fica de principal para mim é essa disposição dos três de, sendo um candidato que represente o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, de apontarem para uma possível união entre eles no segundo turno. É uma união que já acontece no primeiro, porque eles têm uma linha comum. A linha comum é tirar o PT do governo de qualquer forma. É isso, tem um objetivo aí principal que une todos